paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, amigos, alunos, professores da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Deus nos dá a oportunidade mais uma vez de estarmos juntos, desta feita para comentarmos um pouco sobre a lição de número 7, classe dos adultos, lição essa do dia 16 de maio de 2021, cujo assunto é o ministério de profeta. Esse é o assunto que estaremos meditando um pouco a partir deste momento. O texto áureo desta lição nos diz: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 28. Verdade prática diz: o ministério de profeta é fundamental para a igreja de Cristo nos dias atuais. Então nós temos essa lição baseada no texto de 1 Coríntios 12, 27 a 29 e Efésios 4, 11 a 13, que fala dos dons ministeriais, não é? Que nós estamos estudando. Já estudamos o dom ministerial de apóstolo, e agora, na sequência, conforme aparece em Efésios 4 e 11, estaremos refletindo um pouco sobre os profetas. Essa nossa lição traz 3 tópicos, sendo o primeiro, o profeta do Antigo Testamento. Tópico segundo, o profeta no Novo Testamento. E o terceiro, discernindo o verdadeiro profeta do falso. Ok? Então é isso que nós vamos estar pensando. Profeta no Antigo, profeta no Novo e, por último, o discernimento com relação ao falso e verdadeiro. Eu vou começar com uma introdução, citando aqui John Wesley. John Wesley disse: Deus envia seus profetas para cada geração que se sucede, a fim de soar o alarme e alertar as pessoas do perigo diante delas. Ele faz isso para preservar da disseminação do conformismo. Os profetas são sentinelas que apontam o caminho estreito para as pessoas e as encoraja a não se conformar com o comportamento mundano. Isso é o que disse John Wesley acerca dos profetas. Um versículo também, que eu quero fazer uso dele nessa introdução, está em Ezequiel capítulo 3, versículo de número 17, que diz assim: Filho do homem, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Então, Ezequiel era um profeta de Deus, e aqui nós encontramos a palavra atalaia, ou seja, aquele que vigia, aquele que guarda, presta atenção. Veja o papel aqui do profeta bem representado nessa palavra atalaia que Deus usou aqui, referindo-se a Ezequiel. E o profeta verdadeiramente é alguém que está vigiando, prestando atenção. Agora caminhamos para o ponto de número 1, primeiro tópico da nossa lição, que fala sobre o profeta do Antigo Testamento. Quando nos referimos aos profetas, normalmente nós falamos daqueles indivíduos que viveram por volta de 800 a 450 a.C., nesse período, de 800 a 450 a.C. Essas pessoas serviram como mensageiros especiais de Deus
para o seu povo, capacitados que foram pelo Espírito Santo. Vários estudiosos da Bíblia muitas vezes se referem a esses profetas deste período que eu citei como profetas clássicos. E refere-se aos seus escritos como profecias clássicas. Pois as mensagens que eles apresentam tendem a mostrar certas características semelhantes. Como regra geral, os profetas clássicos, eles dirigem-se ao povo, informam ao povo da ira de Deus contra o seu pecado. Eles também advertem ao povo do julgamento que se aproxima e também chamam ao povo ao arrependimento e proclamam a salvação de Deus para aqueles que se convertem, aqueles que se voltam para Ele. Aí nós temos os livros de Isaías até o livro de Malaquias, que encaixam-se na categoria de profetas clássicos. 3 homens ajudaram, em especial, a lançar os alicerces da profecia clássica, que foram Moisés, Samuel e Elias. Os profetas clássicos que vão desde Isaías até Malaquias, eles edificaram sobre os alicerces que Moisés lançou, porque eles apelavam com frequência para a lei mosaica, chamando o povo a obedecer os seus mandamentos. É uma característica que a gente encontra muito nos livros proféticos, tanto os profetas maiores quanto os profetas menores, que aqui nós estamos fazendo menção deles como profetas clássicos. Outra coisa interessante com relação ao Antigo Testamento é que as palavras usadas na língua hebraica para referir-se a profeta têm 2 significados básicos. Um deles, o primeiro significado, significa ver, olhar para, enxergar. Essa é uma palavra que no nosso português está traduzido por profeta, na maioria das vezes, só que no hebraico essa palavra tem o significado de ver, olhar para ou enxergar. Isso indica que o profeta era alguém que enxergava as coisas de Deus, ele tinha uma visão das coisas de Deus. Essa visão era uma visão especial e também recebiam uma mensagem especial que Deus havia dado diretamente para aquela pessoa, para a pessoa do profeta. Por isso que em muitas traduções da Bíblia, às vezes nós encontramos a palavra vidente. Você encontra isso muitas vezes na Bíblia, algumas delas referindo-se, por exemplo, ao profeta Samuel, que ele era chamado de vidente. Uma outra palavra também, um outro termo hebraico, que aparece como profeta no Antigo Testamento, tem o significado e o sentido de chamar, ou aquele que é chamado. Isso indica alguém que havia sido chamado para levar a mensagem divina ao povo. De fato, os profetas, certamente eles possuíam um chamado de Deus. Deus os havia escolhido pessoalmente para proclamar sua mensagem ao povo que precisava desesperadamente ouvir essa palavra. Nós temos exemplos dos chamados profetas, do chamado profético, em muitos livros dos profetas. O chamado do profeta Isaías, que está lá no capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Temos também o chamado do profeta Jeremias, que está no capítulo 1. Lembrando também que o próprio Moisés, que também foi chamado de profeta, ele também foi chamado por Deus. Um chamado específico. Alguns deles nós não temos a narração da chamada na vida desses homens. Todavia, essa palavra no hebraico,
que na nossa tradução aparece como profeta, ela tem esse sentido de ser chamado. Porque Deus chamou, comissionou, capacitou e enviou esse indivíduo, que é o profeta. E aqui estamos pensando na questão do profeta do Antigo Testamento. E eles foram, sem dúvida, homens que clamaram, fazendo com que o povo, ou procurando fazer com que o povo acertasse os seus caminhos. Eles clamavam por justiça social, clamavam por arrependimento, clamavam no sentido de que o povo voltasse à obediência aos mandamentos da lei de Deus e muitas vezes advertiam também com relação a situações que poderiam acontecer em virtude da desobediência e do pecado do povo, e também o caráter de prever aquilo que estava para acontecer. Temos isso ocorrendo também na vida dos profetas. O profeta Isaías mesmo, ele é chamado de profeta messiânico, porque ele traz a previsão, o futuro, ele mostra o futuro do Messias, do servo sofredor de Deus. E o profeta Isaías, a sua mensagem ela é ainda muito abrangente, de uma visão, de um alcance muito grande, porque Isaías, no final do seu livro, ele contempla até o reino messiânico e o futuro eterno. Então veja como é maravilhosa a função e o ministério dos profetas nesse específico ponto com relação ao Antigo Testamento. Indo agora para o segundo tópico da nossa lição, nós temos o profeta no Novo Testamento. Com relação ao profeta no Novo Testamento, quando abrimos o Novo Testamento, nós encontramos já a figura de João Batista. João Batista, ele era profeta. O capítulo 1, versículo 76 do Evangelho escrito por Lucas, já mostra isso. Ele seria, sim, profeta do Altíssimo. Vamos dar uma olhada lá nesse versículo. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo. Profeta do Altíssimo. João Batista foi, então, o profeta de Deus. É considerado o último profeta daquela linhagem, daquela especificidade dos profetas do Antigo Testamento, que culminou ali com João Batista. Também em Mateus 21, 26, nós temos o registro lá de que o povo considerava João Batista profeta. Ele não era considerado assim pelas autoridades religiosas dos fariseus, dos saduceus, os principais sacerdotes, mas ele era considerado profeta pelo povo. E o povo tinha razão em considerá-lo profeta. Aliás, o próprio Jesus Cristo confirmou isso. E foi mais além ainda. Jesus acrescenta. Ele diz que João era profeta, mas mais do que profeta. Por quê? Porque ele era o precursor do Messias, o precursor de Cristo. Capítulo 7, versículo 26 do Evangelho de Lucas, diz assim: sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio adiante de você o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você. Então Jesus confirma que João Batista de fato era um profeta, mas pelo seu papel também de precursor, o mensageiro enviado diante do Cristo, do Messias, para preparar o caminho para o povo,
ele então, Jesus diz que ele é mais do que um profeta, João Batista. Mas nós também vemos no Novo Testamento que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele era considerado profeta pelo povo, o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos isso em Mateus 21:11. Vamos verificar esse texto. Mateus capítulo 21, versículo 11. E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Então, aqui, assim como João Batista, Jesus também era tido como profeta pelo povo. Temos isso em Lucas capítulo 7, versículo 16, e o contexto desse texto de Lucas 7, 16, é a ressurreição do filho da viúva de Naim, depois que Jesus operou aquele extraordinário sinal da ressurreição daquele menino, daquele moço. No versículo 16 do capítulo 7 de Lucas, diz assim: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Então nós encontramos essa consideração do povo, da parte do povo, por Jesus, encarando-o como profeta. Temos o outro texto no mesmo livro de Lucas, no capítulo 13 e o versículo 33, que são palavras do próprio Jesus, quando ele disse: porém, preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Referindo-se aqui à sua morte, que ele estava se dirigindo a Jerusalém, ele usa então essa expressão de que não se espera ou não convém que um profeta morra fora de Jerusalém, referindo-se à sua própria morte. E um outro texto para corroborar essa consideração relacionada ao Senhor Jesus Cristo também, diante do povo como profeta, está no capítulo 6, versículo 14 do Evangelho escrito por Lucas, que diz, ou por João, João 6,14. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Aqui Jesus havia operado o sinal da multiplicação dos pães e dos peixes. A Bíblia também, o Novo Testamento, que é o que nós estamos analisando, apresenta um outro profeta, em Atos capítulo 21, versículo 10, chamado de Ágabo, profeta Ágabo, da Judéia. Também nós temos em Atos capítulo 13, versículo 1, os profetas que haviam na igreja de Antioquia, aquela igreja formada boa parte por gentios, onde Barnabé e Paulo ministraram durante algum tempo, e dali eles foram chamados para o ministério missionário, para a obra missionária, e Antioquia destacou-se por ser a base missionária, a igreja como base missionária do apóstolo Paulo. E então nós temos que naquela igreja haviam alguns profetas e doutores, e o versículo, então, o capítulo 13, nomeia alguns desses profetas e doutores que haviam na igreja em Antioquia. Então veja ali que nós temos dois dons ministeriais sendo citados na igreja de Antioquia, que são os profetas e doutores. E por que não dizer também apóstolos, porque mais tarde Paulo seria chamado o apóstolo dos gentios. E o próprio Barnabé também. Temos também Lucas capítulo 15, versículo 32. Esse versículo eu gostaria de ler. 15, 32, que fala sobre dois homens também
que eram profetas da igreja da Judéia. Diz assim: Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Aqui, Judas e Silas são nominados pelo escritor Lucas. Eles eram homens que estavam na igreja em Jerusalém e que acompanharam a Barnabé e a Paulo para a igreja de Antioquia depois que houve aquela reunião, aquele concílio no capítulo 15 de Atos, para tratar do assunto da circuncisão dos gentios. Depois que chegou-se a uma conclusão, eles acompanharam Barnabé, Paulo e desceram a Antioquia. E ali o escritor Lucas diz que eles, sendo profetas, eles consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Então nós temos aqui também um pouco do trabalho da ação ministerial dos profetas, com relação a consolar o povo de Deus com muitos conselhos e também fortalecer a fé do povo. Então veja que trabalho lindo que é o trabalho do profeta, que está além, né, entre vários aspectos do seu ministério, está esse de consolar, trazer conselhos e fortalecer a fé do povo de Deus. Judas e Silas eram esses profetas. Por último, com relação ao profeta no Novo Testamento, nós queremos fazer menção de Apocalipse, capítulo 11, verso 3, que fala sobre as duas testemunhas. E lá Deus diz que deu poder às suas duas testemunhas para profetizarem por um determinado tempo. Então, aquelas duas testemunhas do Apocalipse também serão profetas. E são essas citadas no livro ou no Novo Testamento, no caso aqui das duas testemunhas, no último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. Temos agora o terceiro tópico da nossa lição, que vai falar sobre discernindo o verdadeiro profeta do falso. Os falsos profetas, eles guiam o povo para o caminho errado. Eles usam até mesmo o vocabulário e a terminologia tipicamente cristãs, todavia com significados diferentes do que ensina a palavra de Deus. Palavras como fé, graça, obras e outras tantas são usadas pelos falsos profetas porque são palavras do nosso contexto religioso, de crença. Então eles usam isso, só que uma análise mais cuidadosa vai ver que eles trabalham de maneira contrária ao ensino bíblico. Por exemplo, a graça de Deus. Eles não apresentam a graça como a Bíblia apresenta. Eles mostram a graça de uma forma deturpada. E por aí, outros assuntos teológicos, outros temas bíblicos importantes que são por eles adulterados com o objetivo de se beneficiar e enganar as pessoas. Citando John Wesley novamente, que eu citei na introdução da nossa lição, John Wesley disse que os falsos profetas surgem disfarçados de amigos. Eles se apresentam como pessoas úteis, pois afirmam ter proximidade com Deus e têm aparência de grande religiosidade. Eles também demonstram ter muita preocupação com o bem-estar das pessoas. Então eu resumiria tudo isso aqui que disse John Wesley numa palavra só: dissimulado. O falso profeta, ele é uma pessoa dissimulada. Agindo assim, ele cativa a mente daquelas pessoas incautas,
de pessoas que não têm bases espirituais firmes, não têm uma verdadeira conversão, uma verdadeira maturidade espiritual. Aí tornam-se presas fáceis desses lobos vestidos de ovelhas, porque assim são os falsos profetas. São lobos devoradores que se vestem de ovelhas. Parecem ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores e ferozes que não perdoam o rebanho, não amam as ovelhas. Como então você pode arrancar o disfarce dos falsos profetas? Já que eles estão disfarçados de ovelha, mas são lobos. Como você pode então discernir os falsos profetas? 3 coisas apenas. Primeiro, veja o comportamento da pessoa. Analise o comportamento dela. Jesus disse que pelo fruto se conhece as árvores. E uma árvore boa não pode dar fruto mau, e uma árvore má não pode dar fruto bom. Então é importante que você não se deixe levar pelo que vê de primeira vista. É importante que você pondere, se não tiver tempo de fazer um juízo de comportamento, então é melhor você rejeitar logo de cara, porque é muito precipitado dar crédito a quem você está vendo pela primeira vez, e é importante que você possa ter mais tempo para ver o comportamento daquela pessoa. Muitas vezes não é possível, porque os falsos profetas eles passam muito rápido, às vezes chegam numa hora de um culto e passa ali e depois não se vê mais. E às vezes quando inadvertidamente dá-se o púlpito, dá o poder da palavra a uma dessas pessoas numa igreja, o prejuízo é muito grande, porque ele vai trazer graves transtornos às ovelhas e claramente à liderança da igreja. Por isso é importante que quem está na frente de um trabalho, um pastor, um líder espiritual, um dirigente de congregação, ele tem que ter muita cautela para não ficar dando púlpito para uma pessoa que chega na igreja na hora do culto, se dizendo pastor, se dizendo apóstolo, se dizendo profeta, porque ele, não conhecendo esta pessoa, ele vai estar dando um poder muito grande, porque quando a pessoa pega o microfone e se dirige à igreja, ele detém naquele momento muito poder e muita influência. E o falso profeta vai fazer uso dessa oportunidade e finalmente vai trazer transtornos e terríveis consequências, às vezes, para a igreja. O importante é fazer como a igreja de Éfeso, que colocava à prova os que se diziam apóstolos, está escrito em Apocalipse capítulo 2, verso 2. Eles colocavam à prova os que se diziam apóstolos e detectava que eram mentirosos. Mas muitas vezes nós não temos tempo para isso, porque, como eu já disse, às vezes eles passam assim rapidamente. Então é melhor passar mesmo e não ter oportunidade nenhuma. Porque, infelizmente, vivemos numa época terrível. Segunda coisa com relação a como você pode discernir os falsos profetas. Segunda coisa é observar a linguagem deles. Porque esse pessoal tem uma lábia muito boa e se apresenta com um grande poder de oratória. É importante que a gente tome muito cuidado e discirna dentro do seu poder de oratória a doutrina, o que de fato ele está trazendo, o que ele está apresentando. Isso no caso, se você estiver ouvindo, se você for abordado, porque às vezes o pastor não dá o púlpito para essa pessoa, mas os crentes, de forma geral, são abordados no final do culto, ou às vezes até na casa do crente mesmo, pode chegar alguém se dizendo profeta, e aí o grande perigo é que não há uma supervisão pastoral naquele momento, e a pessoa então pode ser iludida, enganada e ser prejudicada. Daí que é importante que todos tenham
uma atenção. Preste atenção no vocabulário, preste atenção na linguagem deles, veja se estão buscando muito o seu dinheiro, pedindo muito, contando muita história com o objetivo de, no fundo, receber uma oferta, dizendo de oração, de trabalho que precisa fazer, e no fundo ele quer dinheiro. Então você fique muito atento com essa linguagem capciosa, essa meia conversa, essa situação assim meia dúbia, e que vai trazer para você o discernimento que você não está na frente de uma pessoa autêntica, uma pessoa genuína, uma pessoa sincera. Você está na frente de uma pessoa dissimulada, que usa linguagem para enganar. Então preste muita atenção e não vá pelo que você escuta. Terceira coisa, é uma coisa elementar, mas muito importante e que vai trazer grande benefício, é a oração. Ore sempre para não ser enganado. Oração e vigilância, vamos acrescentar aqui, orar e vigiar. Vigiar à luz da palavra de Deus. Qual é a nossa regra de fé? Qual é o nosso prumo? Qual é a nossa vara de medir? A palavra de Deus. Então você deve julgar, como a Bíblia ensina, julgar as profecias, diz Paulo lá sobre os dons, não é? Julgar as profecias. E julgar como? Qual é a medida? A palavra de Deus. Então, a mensagem dos profetas também, elas devem ser sempre avaliadas à luz da poderosa e bendita palavra de Deus, que é a verdade. Concluindo, nós aqui então analisamos um pouquinho sobre o ministério profético. E nós podemos ver como o ministério profético foi e é importante para o povo de Deus. Deus ainda tem levantado profetas para edificar, exortar, consolar, fortalecer o seu povo e revelar as verdades da palavra de Deus. E Deus vai continuar fazendo isso até que o desfecho da história aconteça. Porque Deus já revelou como as coisas serão no contexto da história e revelou aos seus santos profetas. Graças a Deus, pelos escritos proféticos que nós temos em nossas mãos e pelo ministério profético daqueles que se levantam e na proclamação da palavra de Deus trazem verdadeiras mensagens proféticas, que é uma revelação de Deus para animar o povo, fortalecer o povo de Deus e muitas vezes apontar para o futuro, advertir, esclarecer, até mesmo às vezes prever, debaixo do poder do Espírito Santo de Deus, tudo de acordo com a lei e o testemunho, como disse o profeta Isaías. Porque se não falarem segundo a palavra de Deus, jamais verão a alva. O bendito Espírito Santo continua usando profetas sem jamais ferir as Escrituras por ele inspiradas. Então que Deus continue abençoando a todos nós e graças a Deus pela sua graça inefável e as riquezas dos seus dons ministeriais à sua igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço.